Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para o nosso estudo bíblico em 1 João. Estamos em capítulo 3 e vamos começar a ler no versículo 18 e a gente vai até o versículo 24. Espero que você esteja bem e pronto para ouvir essas lindas palavras do apóstolo João, que estava de uma forma cuidadosa e cheio de amor, levando esse povo de volta para a simplicidade em Cristo, focando eles em Cristo Jesus. E ele fala essas palavras tão importantes e lindas. Ele diz assim, versículo 18, filhinhos, olha que amor que ele tem, olha a intimidade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e Deus sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Que palavras lindas e encorajadoras. Para nos encorajar. Imagine que você está nessa comunidade ouvindo essas palavras que veio dessa carta de João e como ele está levando você de volta para Jesus Cristo. Me parece que na nossa caminhada cristã a gente enfrenta dois problemas graves na nossa espiritualidade. O primeiro problema é uma mente dividida. E João já falou disso, ele falou várias vezes. Vocês sabem e sabemos. Então, antes de ele falar dessa parte aqui, do coração da gente e a confiança perante Deus, e esse papel nosso de amar a família de Deus e até o nosso vizinho, ele prepara essas pessoas para não ter mente dividida. E o segundo problema, falta de confiança no nível do nosso coração. Uma mente dividida faz a gente andar de uma maneira fora da vontade de Deus e num conflito interior sobre o que a gente pensa. Outro problema é uma falta de confiança que a gente pode viver o que João está descrevendo aqui. Tem muita gente, eu tenho visto isso na igreja muito, que abandona a igreja porque eles sabem o que deveriam fazer e sabem que devem amar, mas chega uma hora que ele diz, não está dando certo. Não está dando certo. E esse problema de falta de confiança, que isso vai acontecer como João está descrevendo, como Jesus descreveu. A pessoa perde confiança no nível do coração. Aí ele fala, olha, você pode sentir isso, mas lembra-se, Deus conhece você. E Deus pediu para você fazer isso. Então não tenta confiar na sua capacidade, confia em Deus. Tem alguns exemplos dessa crise do coração que podemos observar. Uma é quando Moisés estava no deserto com o povo de Israel. E durante 40 anos, Moisés cuidava desse povo. Que tarefa difícil, não é? E se lembra que faltava água para o povo estava reclamando, e Deus falou para Moisés, fala para a pedra e a água vai sair. Em vez de falar
Moisés, na sua frustração, e o seu coração estava sentindo dor e falta de confiança, em vez de ele falar como Deus pediu para ele fazer, ele bate na rocha. Você se lembra que a partir daquele momento Deus fala para Moisés: você não vai entrar na terra prometida com o povo. Ele levou Moisés para ver o destino, para ele saber que estavam chegando na terra prometida. Aí Deus fez o culto fúnebre para ele. E ele é sepultado. Agora, a gente vê Moisés de novo no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração. E Deus não está bravo com ele. Deus não condenou ele. Ele está lá na presença de Elias e Jesus e alguns dos discípulos. Você está vendo que o coração de Deus era maior do que o coração de Moisés. O conhecimento de Deus era maior do que o conhecimento de Moisés. Isso vai acontecer na minha vida, na sua vida. Vai chegar uma hora que você quer obedecer a Deus, você quer fazer a coisa certa, mas seu coração está de um estado de falta de confiança, então você faz uma coisa que não deveria fazer, aí você pensa que você nunca vai ser aceito perante Deus. Tem um outro exemplo dessa questão do coração faltando confiança, mas foi no caso de Jesus. Se lembra quando ele estava indo para ser crucificado? Se lembra que ele ora no jardim de Getsemane: Pai, se for possível, tira esse cálice de mim. Agora, Jesus não estava duvidando, mas ele era um ser humano, e essa característica do ser humano chegar no seu limite e não poder imaginar como é que vai dar certo, é uma parte da nossa natureza como filhinhos, ou ovelhas, ou ramos. Nenhuma dessas declarações, filhos, ovelhas, ramos, dá uma sensação que a gente é muito forte. Não, a gente é obediente. A gente tem amor, paz, longanimidade, o fruto do Espírito. Mas de vez em quando nosso coração nos acusa. Então você lembra que Jesus disse: mas a tua vontade seja feita. Foi rapidinho para Jesus confiar no Pai. Disse: não, o Senhor sabe o que está fazendo, o Senhor me conhece, o Senhor me enviou. Então, assim seja feita de acordo com a tua vontade. Agora tem outro caso. Se lembra que o apóstolo Pedro, ele negou Jesus. Você lembra que ele negou 3 vezes? Jesus falou que ia negá-lo e ele fez 3 vezes. Depois da ressurreição, Jesus encontra com os discípulos e com Pedro. E olha que conversa que ele fez com Pedro, porque o coração do Pedro estava em grande dúvida. E ele não sabia se ele poderia viver o que Deus queria que ele vivesse. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Está vendo que ele entra em submissão e diz: o Senhor sabe, o Senhor é maior que eu, o Senhor sabe quem eu sou, o que eu penso. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e a outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual o Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro, quando ele era jovem, tinha muita confiança. Muita confiança. Um coração convicto. Mas Deus sabe onde nós vamos chegar no nosso limite. Mas da maneira que Deus pensa a respeito da gente, quando a gente condena
nós mesmos, Deus é misericordioso. Quando nós achamos que fomos desqualificados, Ele coloca a gente na monte de transfiguração. Eu não estou dizendo que Deus não sabe quando a gente erra e Deus não disciplina. Eu estou dizendo assim, tome cuidado de quando você está sentindo no nível do seu coração e você está perdendo a confiança para viver o que Deus quer que você viva. Porque se você tentar fazer na sua força, como Moisés fez, não é por aí. Mas se você se acalmar e descansar e crer que Deus é generoso, Deus é misericordioso, Deus sabe de tudo e Deus é quem me pediu para fazer isso, isso é a verdade, e você descansa no poder de Deus. Você lembra que o apóstolo Paulo falou assim, quando eu sou fraco, que eu sou forte? Então, Pedro estava jovem e ele era coração muito forte. Aí, quando ele estava velho, vieram pessoas para levar ele para ser crucificado e ele foi. E fez o que Deus queria que ele fizesse, descansando em vez de duvidando e faltando confiança em Deus. Eu deveria faltar confiança em mim, porque eu tenho esse tesouro em vaso temporário. Dá para entender o que está dizendo para essa igreja? Ele fala, eu quero que você faça isso. Creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Então, Ele quer que a gente crê em Cristo e ama a família de Deus. Não é um erro deixar Deus me amar, para que eu possa amar quem eu preciso amar e até chegar a amar meu inimigo. Mas é um processo, deixa Deus amar você. Aí você ama quem Deus ama, seus filhos, a igreja, e depois Ele vai te mandar para amar até os inimigos. Mas é um fluir, começa em Deus, volta em Deus, através da sua fé em Jesus Cristo. Ame a si mesmo, ame a família de Deus, que é a ordem correta. Ame primeiro a família de Deus e depois o seu vizinho ou a pessoa que até seja o seu inimigo. E ele está dizendo para eles, Deus sabe fazer isso em você e através de você, por causa de Cristo em nós e a esperança da glória. Eu acho isso sensacional. Eu espero que também você possa ter um ânimo de novo e confiança em Deus, que se transforma na sua confiança no dia e dia. Que Deus é suficiente, Jesus é tudo, está em todos nós. Que Deus te abençoe.